Bom dia! Deus abençoe a todos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Na verdade, que não existe homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Se não temos opção, todo mundo nasce pecador, nasce servo do diabo, porque é fato que não existe ninguém na face da terra que seja obediente ao único Deus justo e bom que existe. A segunda opção que existe para toda a humanidade é a obediência ao único Deus justo e bom que existe. Não existe uma terceira opção, que seria não escolher nascer para não ser escravo do pecado e não servir o diabo, ou para não servir a Deus. Agora o Senhor Jesus vai te explicar a diferença do servo do pecado, que é escravo do diabo, em relação ao servo de Deus, que é tratado como filho. João capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete, que pratica o pecado, é servo do pecado e é escravo do diabo, como está escrito em João capítulo 8, versículo 34. Ora, o servo, o escravo do diabo, não fica para sempre em casa. Não vive eternamente na companhia de Deus Pai. Viverá para sempre e eternamente na companhia do diabo, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a eterna. O filho, o servo de Deus, fica para sempre na casa de Deus Pai, na salvação e vida eterna, como está escrito em João capítulo 8, versículo 35. Em João capítulo 8, versículo 33, responderam os judeus religiosos para Jesus: somos de descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Como está escrito em João capítulo 8, versículo 33. Agora veja o que Deus Espírito Santo falou e confirmou na boca do Filho, Cristo Jesus, para os judeus religiosos, praticantes do Velho Testamento e suas ordenanças, que julgavam a si mesmos como pessoas livres. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho, Cristo Jesus, vos libertar do pecado e do diabo, verdadeiramente sereis livres. Do pecado e do diabo, como está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Não existe outra opção para toda a humanidade. Não importa se você é religioso ou não, pois todos nós já nascemos escravos do pecado e do diabo. Ninguém tem livre-arbítrio para escolher não nascer e não ser feito escravo do pecado e servo do diabo. A outra opção para o ser humano nesse planeta somente e unicamente é alcançada através da graça, da vontade de Deus, do seu poder em nos tornar livres da primeira opção, do pecado e do diabo, e sermos feitos servos de Deus e tratados como seus filhos. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado, do diabo para a morte, ou da obediência ao único Deus bom e justo que existe para a justiça, para a salvação e vida eterna, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 16. Quando nascemos, o nosso espírito encarna neste mundo material, nós somos apresentados ao nosso feitor, o diabo, para ser escravizado por ele no pecado, para sermos condenados à morte eterna. Mas graças a Deus, e nunca por nossa escolha, vontade e capacidade, nós somos feitos cristãos. Tendo sido servos do pecado e do diabo, obedecesse de coração a forma de doutrina que fostes entregues, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 17. Reparou no detalhe? A doutrina a que fostes entregues. Quando entregamos alguma coisa, ninguém pergunta para a coisa que foi entregue
Se ela quer ser entregue ou se quer ficar onde estava? E libertados do pecado, do diabo, pela vontade de Deus e não por nossa vontade e capacidade, fostes feitos pela vontade de Deus e não por nossa vontade e capacidade, servos da justiça de Deus para a salvação e vida eterna. Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 18. Amém? Dani e Miguel.